Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa EBD Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje nossa segunda lição, a nossa revista de adulto, da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando nesse trimestre os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Estudando os 10 mandamentos, a lei dada por Deus ao povo israelita após saída do Egito, após 3 meses que eles saíram do Egito, eles acampam às margens ali do Monte Sinai, onde Deus chama Moisés e dá as leis, os estatutos, os mandamentos, para que o povo viesse a ser guiados a partir daquela lei. O povo estava se tornando, saindo de uma situação de escravo para uma nação, um povo independente. Logo, este povo precisava de regras, de leis, de uma constituição. Nossa segunda lição vai falar sobre o primeiro dos 10 mandamentos, que é Deus em primeiro lugar, não ter outro Deus, pois não existe Deus único e verdadeiro, é o único Senhor, Criador de todas as coisas. O título da nossa segunda lição: Não terás outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Nosso textuário está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Verdade aplicada, a verdadeira adoração é direcionada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e de acordo com as Escrituras. Os temas, os objetivos que estaremos discorrendo, estudando, refletindo nessa nossa segunda lição: ensinar a importância do primeiro mandamento, expor que Deus não divide a sua glória com ninguém e também mostrar que Deus exigia fidelidade do seu povo. Entende? O primeiro mandamento, ele vai ser a base para compreender e obedecer aos demais mandamentos, pois o primeiro mandamento ele vai revelar para nós que só há um único e verdadeiro Deus. Deus estava se revelando ao povo, dizendo que não existe Deus além dele. E quando Deus diz isso a Israel, Deus está mostrando que vocês venham dar exemplo, ser exemplo para os demais povos. E a partir de vocês, os demais povos venham chegar ao conhecimento de que o único e verdadeiro Deus sou eu. Tá? Nós vamos ver uma situação fatídica com Salomão. Está lá em 1 Reis, capítulo 11. Salomão, a gente vai ver aqui mais na nossa lição, mais na frente. Salomão, o homem mais sábio da época, acabou se deixando influenciar pelos deuses, pela cultura de suas pagãs, de suas esposas, e acabou adorando, fazendo tudo o contrário daquilo que Deus disse que não deveria fazer. O nosso texto bíblico está aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesse na terra que passais a possuir,
para que temais ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui em Deuteronômio, Moisés está repetindo novamente a lei, as leis, os estatutos que Deus havia dado a ele para transmitir ao povo. Está lá em Êxodo, a partir do capítulo 19. Ou seja, é aquela geração que está lá em Êxodo, a partir de 20 anos para cima, que havia saído do Egito, pereceram no deserto. Relembrando que o povo hebreu passou 40 anos rodeando, peregrinando pelo deserto, em virtude da rebelião contra Deus, contra a liderança de Moisés, no episódio mais fatídico ali, quando os 12 espias que voltaram de espiar a terra de Canaã levantaram a sedição, né? Foram suas atitudes, acabou provocando uma rebelião do povo, obviamente, né? Com exceção de Caleb e Josué. Os outros 10 espias que foram espiar a terra, trouxeram um relatório negativo e acabou excitando no povo uma revolta contra a liderança de Moisés, de Arão, a ponto de o povo querer eleger um outro líder para conduzir o povo de volta para o Egito. Deus, nesse episódio, determinou que, por causa dessas, entre tantas outras rebeliões, murmurações, o povo iria passar 40 anos no deserto, até que aquela geração de 20 anos para cima, que saiu do Egito, perecesse. Aqui em Deuteronômio, aos filhos daqueles que morreram no deserto, já adultos, é que toma posse da terra prometida. Aí, quando eles estão ali na iminência de entrar na terra prometida, de atravessar o Jordão, antes de Josué assumir a liderança, Moisés repete toda a lei, ensinando para aquela nova geração, certo? O primeiro tópico da nossa lição, conhecendo o primeiro mandamento, o alicerce dos mandamentos, absoluta fidelidade e um Deus singular. Então, este primeiro mandamento se estende muito além do termo da palavra idolatria. Ele tem como principal propósito, o primeiro mandamento, conduzir os hebreus a uma adoração perfeita, única, e conduzi-lo em relação ao amor, temor e sinceridade para com Deus. E quando a gente fala de temor, de temer, não é ter medo de Deus, mas honrar, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, tá? Então, os decretos delineados por Deus ao povo deveria governar este relacionamento de Israel com Deus. Ou seja, esses decretos, essas leis, esses estatutos, eles representam os princípios, representavam ali os princípios, os requisitos que Deus colocou sobre aquele povo que já estava se tornando agora uma nação, né? Para o estabelecimento e manutenção da relação daquela aliança que Deus estava fazendo com o povo que tinha saído do Egito. Então imagine, milhares de pessoas saindo de um estado, de uma situação de mais de 400 anos de escravidão, tá? Para se tornar livre, para se tornar um povo independente.
Então esse povo, ele precisava de orientação, precisava de limites, precisava de regras. A gente vê isso muito bem durante a peregrinação no deserto. Quanto murmuravam aquele povo, em vista de Deus estar fazendo milagres, sinais, durante o dia está a coluna de nuvem ali protegendo o povo do calor escaldante do deserto, durante a noite a coluna de fogo, né, aquecendo o povo, expulsando, né, os animais peçonhentos para proteger o povo. Então, dia e noite o povo estava vivendo com os sinais de Deus no meio deles. E mesmo assim a murmuração era tamanha, em várias ocasiões as rebeliões, né, as sedições contra a liderança. Então, imagina, então Deus começa a estabelecer, dando limites, ditando leis que o povo precisava seguir se quisessem ser prósperos, se quisessem ser uma nação rica, né, uma nação abençoada, uma nação forte, tanto espiritualmente quanto militarmente, tá? Porque Israel, ao longo da história, é uma nação rodeada de inimigo, é um povo odiado, é um povo que é olhado pelos inimigos com ódio terrível. Então Deus começa a estabelecer, ó, vocês serão, a proposta é que vocês sejam uma nação ímpar, uma nação singular, um povo exemplo, um modelo, um espelho para as demais nações. Aí Deus começa a estabelecer regras, leis, estatutos. E o primeiro é: eu sou o único e verdadeiro Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Até porque não existe Deus além do Senhor. Tá? Então, os 10 mandamentos, Jesus vai resumir lá na frente em 2. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Tá? Depois, amar o próximo como se fosse você mesmo. Tá? Então, o povo deveria ser unânime em sua devoção àquele que os havia libertado do Egito. E eles deveriam adorar somente, exclusivamente, ao Senhor Jeová. Êxodo capítulo 20, versículo 3, está dizendo assim: não terás, olha o que Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não farás, não adorarás, não te inclinarás, nem a homem, nem a nada, só ao único e verdadeiro Deus. Além disso, seu comportamento social, moral do povo, né? Deus deu a lei moral, os princípios, seguia um padrão que priorizava os direitos do indivíduo, né? Em relação a si mesmo, em relação à vida, em relação ao próximo, casamento, posse, sociedade, família, em relação a tudo. Então está ali a Constituição. A Constituição, a lei que era necessária que o povo obedecesse para o seu próprio bem, tá? Eles deveriam obedecer a esses mandamentos por amor a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Olha o que Deus diz: eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio capítulo 28, está lá as bênçãos que viriam sobre o povo. Está lá discorrendo uma sequência, uma quantidade enorme de bênçãos que estavam determinadas sobre o povo, né? E essas bênçãos não extinguiriam, seriam permanentes. Porém, também vem descrevendo em seguida uma série de maldições que também poderia vir sobre esse povo se eles negligenciassem, ignorassem, desprezassem essas leis, esses estatutos que Deus deu para eles, para os seus
seu próprio bem, para o bem da nação, entende? E o primeiro mandamento é a base sobre o qual os demais estão firmados. É a base sobre os quais os demais estão firmados, ou seja, não tem outro Deus, tá? Eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele que te tirou do Egito, da escravidão, que te deu liberdade. Então, o propósito de Deus não era só para Israel, era alcançar todos. Em Gênesis capítulo 12, Deus fez a promessa a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem. Tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Para quem? Só para si próprio? Não. Abraão vai ser uma bênção para os demais povos. A descendência de Abraão ser modelo, ser exemplo. É o que Jesus fez. Descendência de Abraão. Modelo, um exemplo. Então, Deus estava apontando ali para Cristo. Abençoarei quem te abençoar e tu serás uma bênção. Abraão vai ser uma bênção para ele próprio? Não. Para os demais povos. Tá? A figueira, a árvore, quando ela produz o fruto, não é para benefício dela própria. Ela vai produzir o seu fruto para alimentar outro. Entende? Então é isso que Deus está mostrando aqui, que Israel fosse um modelo de nação, uma nação sacerdotal. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Um povo modelo, um povo exemplo, tá? Então, na prática, o povo seria um povo monoteísta, ou seja, adorando apenas único e exclusivamente ao Deus único e verdadeiro, tá? Então, Deus fez essa aliança agora com o povo, pós saída do Egito, tá? E isto é mais do que uma simples proclamação do monoteísmo, porque eu sou o único e verdadeiro Deus, pois proíbe a adoração ou a veneração de qualquer outra coisa além de Deus, seja em pensamentos, palavras, atos, atitudes, né? Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Novo Testamento, Paulo vai dizer: para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, Deus em primeiro lugar. Deus vai dizer aqui no capítulo 20, versículo, a partir do versículo 5, né, de Deuteronômio, de Êxodo: não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, Deus diz: olha, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que tu veja em cima no céu, nem embaixo na terra, nem dentro debaixo das águas, nem debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem se servirás a elas. Ou seja, nada, ninguém, absolutamente ninguém, ocupa o lugar de Deus. Porque não existe outro Deus, tudo é invenção humana. Só existe um único e verdadeiro Deus. E era a partir de Israel que as demais nações, os demais povos da terra viessem chegar a esse conhecimento da verdade, tá? Era que Israel fosse espelho, os povos viessem sentir-se atraídos ao Deus de Israel através do modelo, do exemplo de Israel. Então, o primeiro mandamento nos lembra que tudo na Torá ou na lei, né, surge do amor de Deus por nós, e obviamente que nós devemos ter para com Deus também. Deus demonstrou esse amor ao libertar um povo que estava há mais de 400 anos, 430 anos aproximadamente, numa situação de escravo. Então, a maneira extraordinária como Deus revelou o seu poder sobre os ditos deuses egípcios, né, sobre o poderio egípcio, cada praga que Deus enviava para os egípcios, aquilo ali era um deus, as rãs, os piolhos, tudo, né, para os egípcios era um deus. Então Deus começa a atacar cada área que para o egípcio era um deus, mostrando, dando a entender que ele é soberano,
Entende? Que ele é soberano, que não tem ninguém igual a ele. Então, enquanto as pragas atacavam o território onde estavam os egípcios, na terra que os judeus estavam acampados, as pragas não atingiam. Então, Deus fazendo distinção entre o seu povo e o povo egípcio, mostrando que, olha, não tem ninguém como eu, não tem ninguém igual a mim. Tudo aí é criatura, entende? Deus estava se revelando, não só para os judeus, mas para os demais povos, entende? Então Deus mostrou seu amor ao libertar Israel da casa da servidão. Nada na vida deve nos interessar mais do que nosso desejo de amar e ser amado por Deus. Só temos se temos algum outro interesse acima do amor de Deus, seja família, seja dinheiro, seja riqueza, seja poder, e isso vai se tornar um Deus na nossa vida. Então, aquilo que substitui o lugar de Deus na minha vida, eu coloco em primeiro lugar. Aquilo vai se tornar o meu Deus. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nada nem ninguém substitui, ocupa o lugar de Deus na nossa vida. O homem pode procurar em qualquer lugar riqueza, poder, bens. Nada, ninguém, absolutamente ninguém ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Não tem como. Entende? Não tem como. Então, obedecer aos 10 mandamentos só é possível para aqueles que começam por não ter outro Deus além do único e verdadeiro Deus. Tá? Então, esse mandamento é o fundamento da vida em Israel, a base de toda a lei, de toda a Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 10, quando Satanás está tentando Jesus, Jesus diz, basta, só o Senhor adorarás. Basta. Tá? Então, é isso que a gente está firmado. É inadmissível nós nos declararmos servos, discípulos de Jesus cristão e, no entanto, estamos substituindo a preeminência, o lugar de Deus na nossa vida por coisas, por pessoas. Tá? Então, a gente precisa voltar à palavra de Deus, estudar a palavra de Deus com mais cuidado, com mais cuidado. A humanidade ela precisa urgentemente de um retorno aos princípios da palavra de Deus. A gente está vivendo a era, irmãos, do antropocentrismo, né? Do egocentrismo, o homem no centro das coisas, o homem em primeiro lugar, o homem assumindo o papel que não lhe cabe, que é querer ser um Deus, que é querer ocupar o lugar de Deus. O homem está dizendo, eu não preciso de Deus, eu mesmo sou um Deus. E quando, ao longo da história, a gente vê, quando o homem toma essa posição, o mundo vai de mal a pior. Porque não adianta correr. A gente tem um Deus, Criador de todas as coisas, que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. E quando tudo que o homem busca, tenta de um lado, tenta de outro, mas uma coisa é certa, o homem não consegue estancar a finalidade da vida. Por quê? Porque o homem é criatura. O homem tenta de um lado e de outro tentar encontrar uma maneira de estancar a morte. Mas nunca vai conseguir, porque o homem é criatura. O homem é criatura. Deus é criador. E toda criatura tem que comparecer um dia diante do seu Criador. Entende? Então, a Bíblia é extraordinária. O homem vai tentar, de todas as formas, tentar ser independente de Deus. Mas ele é limitado. E quando Deus chama, nos tira esse fôlego, em 2 dias estamos fedendo, estamos sendo comidos por bichos. Então, vaidade de vaidade, como vai dizer Salomão.
Uma vida vivida longe dos propósitos do caminho do Senhor se torna vaidade, entende? Então, a Bíblia diz que as palavras de Deus são vida, é vida. O primeiro mandamento é o fundamento de todos os outros, é a chave para guardar os outros mandamentos. Então, a sabedoria, Provérbios vai nos ensinar, né? Nos ensina que para aprender alguma coisa certa daquilo que Deus exige de nós, deveríamos antes saber quem Ele é para nós e quem somos em relação a Ele. Então, quem ou o que Deus é para você, para mim, e quem eu sou em relação ao meu Deus. A gente precisa nos posicionar, né, como servo de Deus e assumir nossas responsabilidades. Hoje, como igreja, como modelo, como sal, como luz, como um exemplo, um espelho, aquela luz que brilha, como Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Luz da terra, sal. Então, ser um modelo, né, um exemplo, para que as pessoas, através do nosso testemunho, cheguem ao conhecimento da verdade, né? Então, o aspecto mais importante da nossa fé não é o quão intensamente cremos, mas em quem cremos. Em quem cremos, né? É possível ser cheio de adoração sincera? Sim. E ainda assim, adorar o Deus errado, né? Então, esta é a advertência do primeiro mandamento. Não terás outro Deus além de mim, até porque não existe Deus como Deus de Israel, né? O segundo tópico da nossa lição, apenas um Deus único, a posição divina, respeite a minha presença, jamais quebre o mandamento. Então, Deus mostrou que tinha o poder sobre tudo e sobre todos. Vide que Deus fez com os deuses, enviando as pragas no Egito, abrindo o Mar Vermelho, né, transformando a água salgada em água doce, mandando maná do céu, mandando codornizes, protegendo o povo, né? Quando Deus libertou o povo do Egito, então Deus conduziu milhares de pessoas por uma região árida, seca, onde não chovia, onde não gera vida no deserto, né? Então, tanto Deus guiou aquele povo, não deixando faltar nada. Milhares de povos, entende? Então, o mundo antigo era infestado de divindade, né? Mas nenhuma nação desse tempo chegava a proibir a adoração a outros deuses. Cada um adorava tantos deuses quanto quisesse. Era comum prestar culto às diversas divindades. Vide o que aconteceu no Egito. Cada canto tinha um deus, era um deus nas culturas pagãs, né? Tudo se tornava um deus. Então, e para os egípcios, então, era terrível. Tudo se tornava um deus. Então, durante mais de 430 anos ali aproximadamente, os israelitas conviveram nesse contexto religioso, pluralista, né? Politeísta, onde tudo era um Deus. Então, eles estavam extremamente influenciados por isso. Tanto é que quando Deus chama Moisés lá no Monte Sinai, que Moisés passa 40 dias, 40 noites, o povo perdeu a paciência e fizeram logo um bezerro de ouro e começaram a adorar. Então, essa cultura politeísta estava intrínseca no coração do povo, na cultura do povo. Então, era necessário que Deus viesse tratar isso com o povo, né? Que essa área mística, esse misticismo, essa mistura religiosa pagã, essa cultura pagã, fosse tratada no meio do povo. Então Deus é incisivo: não terás outro Deus além de mim, tá?
não terás outro Deus além de mim. Além de ser o único Deus, não estava somente criando, ao declarar ser único, Deus não estava somente criando uma cultura monoteísta, ou seja, só um único Deus no mundo. Estava também colocando um basta nas falsas divindades que existiam, né, do passado, do presente, e aquelas que viriam surgir também, né, no futuro, tá? Então, Deus está dizendo, não existe outro Deus além de mim. Eu sou o que sou. Quando Deus chama Moisés, lá no monte Horebe, que Moisés via a sarça que não se consumia, e Deus conversa chamando Moisés para ir tirar o povo do Egito, e Moisés pergunta a Deus, e quando o povo perguntar quem me enviou, o que é que eu vou dizer? Aí Deus começa dizendo, diz aqui o Deus dos pais dele, o Deus de Abraão, o Deus que fez a promessa a Abraão, o Deus que renovou a promessa com Isaac, o Deus que renovou a promessa com Jacó, o Deus deles está enviando você. O eu sou te enviou. Ou seja, eu sou aquilo que você precisa que eu seja na hora necessária. Então, Deus é único. Não existe Deus fora de Deus. Entende? Então, o homem tem essa vaidade que brotou no coração de Satanás de querer ser igual a Deus, de querer ser independente de Deus, de se autodeclarar um Deus e exigir adoração. O anticristo vai fazer isso no final dos tempos, quando ele vai sentar em Jerusalém, no templo, e vai exigir adoração, vai se declarar um Deus. Ele tentou que Jesus o adorasse. Está lá em Mateus capítulo 4, aí Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor adorarás. Então Jesus falou aqui este mandamento, só o Senhor prestarás conta, só a Deus se inclinarás. Entende? Então, só o Senhor, não existe outro Deus além do Deus verdadeiro. Então, através de Moisés, lá no Monte Sinai, 3 meses após o povo sair do Egito, Deus comunica sua exclusividade. Gênesis capítulo 20, versículo 3. Não terás outro Deus diante de mim. Então, aos israelitas está ordenado manter uma aliança de lealdade. A expressão diante de mim, né? Não terás outro Deus diante de mim. A ideia é que aqui é que não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Literalmente não existe, né? Deus está proibindo adorar falsos deuses em qualquer lugar, em qualquer tempo, porque não existe outros deuses além do Deus único e verdadeiro. O que existe é a influência satânica, demoníaca, por trás desses misticismos, desses politeísmos. Porque o diabo, obviamente, que ele se aproveita da situação, porque o orgulho no coração dele nunca acabou e não vai acabar. Porque ele, desde o princípio, queria ser adorado. Queria ser adorado. Então, quando o homem se revolta, se dá as costas para a palavra de Deus, para a lei de Deus, obviamente ele está se direcionando para o outro lado. Entende? Então, Deus não divide a oração. Com ele é tudo ou nada. Com Deus é tudo ou nada. Deus sempre exigiu exclusividade na aliança que ele faz com seus filhos. Com seus filhos, a gente vai ver na frente, né? Um dos grandes motivos do povo ter ido para o deserto ou para o cativeiro, tanto o reino do norte, destruído pelos assírios, quanto o reino do sul pelos babilônicos. Um dos grandes motivos foi essa idolatria, né? Essa adoração politeísta, essa prostituição espiritual que o povo praticava ao se inclinar àquilo que não era Deus, né? Então, Deus não somente nos manda rejeitar outros deuses, está dizendo que ele deve ser escolhido como o único e verdadeiro Deus. Então, é um mandamento claro que ensina a quem devemos adorar e a quem jamais devemos nos inclinar, devemos nos prostrar, tá? A história fatídica de Salomão está lá em 1 Reis, capítulo 11, a partir do capítulo 11. Salomão foi o terceiro rei da história de Israel,
filho do rei Davi, um homem sábio, qual não houve no seu tempo, né? Poderoso, foi um dos maiores reis da história do mundo antigo, tinha tudo que o homem quisesse, poderia desejar e muito mais. No entanto, Salomão errou muito, muito, né? Então, o que tem a ver Salomão com esse primeiro mandamento? Tem tudo, tem tudo. Por quê? A gente sabe que Salomão, ele recebeu de Deus sabedoria, riquezas, honra, né? Tudo que o homem poderia desejar, ele recebeu. Mas, lá na frente, Salomão se equivocou, deu as costas para esse primeiro mandamento aqui, que os outros estão dentro dele. O próprio Jesus vai resumir isso aqui. Quando Salomão, casando com várias mulheres, várias princesas, essas mulheres vinham de seus países para Jerusalém, para Israel, trazendo seus costumes, suas culturas, seus deuses, e Salomão começa a dar concessão a um aqui, concessão a outra ali. Daí a pouco está o próprio Salomão adorando, se inclinando, se prostrando, criando altares, templos para esses deuses pagãos. Para esses deuses pagãos. E por causa dessa atitude errada de Salomão, o reino, a nação, o país de Israel foi dividido, irmãos. Está lá no capítulo 11 de 1 Reis, foi dividido. Deus disse que com a morte dele o reino seria dividido. Porque Deus é categórico, não adorarás, não fará isso, há consequências. Então, um povo que era para ser exemplo, modelo, porque Salomão não olhou para Davi, seu pai. Davi teve vários erros, mas o que Davi não trocava por nada era a presença de Deus, sua intimidade com Deus. Nada substituía a presença de Deus na vida de Davi. Nada. Então Salomão adorou, se prostrou, fez altares, deu oferendas, construiu altares, templos para esses deuses pagãos. Então, por causa disso, o reino de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. E reino do sul foi dividido por causa da desobediência de Salomão. E para nós finalizarmos o terceiro tópico da nossa lição, somente Deus deve ser adorado. É preciso ter foco, é preciso escolher apenas um caminho e também amando com todas as forças, tá? Só existe uma maneira de não sermos tentados a adorar outros deuses neste mundo, qual? Vivendo um verdadeiro relacionamento com Deus, pessoal, intenso com Deus, aquele que exige o amor, disciplina e foco no que estamos fazendo. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento. Primazia, proeminência, Deus em primeiro lugar. O primeiro mandamento surge exatamente quando o povo estava sendo guiado para a terra prometida. Tá? O mundo daquela época estava repleto de deuses. As nações vizinhas tinham vários deuses. E o Senhor sabia que se o povo não tivesse foco, jamais alcançaria a promessa. Então Deus está dizendo, Deus tirou aquelas nações, aqueles povos do território que Israel ia acampar, ia possuir, a terra de Canaã, justamente por causa dessa cultura, desse costume, dessas bizarrices que aquelas nações praticavam a ponto de sacrificar os seus próprios filhos. Entende? A questão da feitiçaria, da bruxaria, do ocultismo, da adoração a mortos, a demônios, a tanta coisa, a questão da promiscuidade, das prostituições que eram abertamente praticadas. Então, Deus é um Deus santo. Então Deus diz, olha Israel, vocês são o meu povo. Então vocês são o meu povo. Se eu sou santo, obviamente
eu exijo que meu povo, Deuteronômio capítulo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então Deus chama Israel de Deus, e Deus se autodeclara Deus de Israel. Então, é para meu povo ser santo, porque eu sou santo. Então, aquelas nações tinham que ser tiradas para não influenciar o povo de Israel. No entanto, ao longo da história, a gente vai ver, muitas vezes, Israel fazendo as mesmas coisas que aquelas nações faziam, e em certas ocasiões até pior do que aquelas próprias nações faziam. Tanto é que veio o cativeiro, né? O reino do norte e o reino do sul foram destruídos. Então, Deus avisa. Então, essas nações foram extintas, mas os hebreus subsistiram. Por quê? Porque sempre teve aquele remanescente que não se prostituiu, que não se dobrou, que não negligenciou a lei de Deus, porque focaram no Deus único. Esse é o segredo da manutenção da sua identidade e da preservação dos seus valores. Novamente, relembrando, muito embora os descendentes de Abraão tenham sido infiéis, né, Deus levantou remanescentes e estes se concentraram na adoração, o que explica hoje, né, a longevidade de Israel através da história. Todas aquelas nações, a sua grande maioria, não existem mais hoje, né? Aqueles inimigos de Israel daquela época. Israel sofreu, padeceu, mas o remanescente fiel sempre foi uma luz. Daniel foi para a Babilônia, viveu numa cultura pagã, mas não se contaminou. Seus amigos, Ezequiel, tantos outros, né, não se contaminaram. Entende? Então sempre tem aquele fiel que não se dobra, que permanece convicto de quem ele é em Deus e de quem Deus é, o que Deus é para eles. Tá? Então precisamos escolher apenas um caminho. Jesus declara isso lá em João, capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Não existe caminho que conduza a Deus fora de Jesus. Então, lidamos hoje com um excesso de informação, né? Muitas vezes distorcidas, erradas, e existe uma diversidade de oportunidades e múltiplos caminhos. Sim, mas aquele que conduz a Deus, só um. Não existe brecha, não existe atalho. Né? Então, para permanecermos andando segundo a vontade de Deus, dependemos da palavra de Deus e da ação do seu Espírito em nossa vida. Salmo 119 vai dizer, luz para meus pés, lâmpada, né? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Como o mancebo vai guiar os seus passos? Observando a lei do Senhor, o mancebo jovem, né? Então, há inúmeras religiões não cristãs. Sim. N seitas no mundo. Sim. Né? O conhecimento de Deus está sendo encoberto por muitos ensinos equivocados, errados, distorcidos, por essas abordagens pluralistas, né? E é um ataque direto contra o primeiro mandamento. Só existe um único e verdadeiro Deus. Só existe um único caminho que conduz a Deus. Fora do caminho que conduz a Deus, existem N caminhos, mas todos eles conduzem para o mesmo lugar, para a perdição. O caminho que conduz a Deus é Jesus Cristo, e estar em Jesus Cristo é adorar ao único e verdadeiro Deus e seguir aquilo que Deus diz, que Deus ensina. Não tem como fugir disso, né? Então, quando a aliança foi renovada, por exemplo, lá em Siquém, né, Josué, quando distribuiu a terra já em Canaã às tribos de Israel, né, aí Josué exortou o povo que repudiasse os deuses que seus pais antigamente serviam no Egito. Josué chega a dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês escolhem agora quem vão adorar, né? Da mesma forma, isso está lá em Josué capítulo 24. Então, o povo entrou na terra que Deus havia prometido.
Aí Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês escolhem, tá? Ao Deus verdadeiro que está conduzindo, botando vocês nesta terra, ou aos deuses pagãos que viviam no Egito. Elias, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, quando Elias tem aquele embate lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal e de Azera, e o povo de Israel estava cocheando ali entre dois pensamentos, uma hora adorava a Deus, outra hora adorava a Baal, a Azera, aos deuses de Jezabel, a esposa de Acabe. Aí Elias diz, se o Senhor é Deus, sigam. Logo, se o Senhor não é Deus, sigam a Baal. Contudo, não fique em cima do muro. Ou serve a um, ou serve a outro. Entende? Jesus também vai falar isso lá em Mateus capítulo 24, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai desprezar um e agradar o outro e vice-versa. Então, Deus está dizendo, eu sou único. Eu sou único. Não existe Deus fora de mim. Vocês podem até ir adorar, servir, ser escravos, mas não são deuses. Porque não existe Deus fora de mim, tá? Então Jesus disse que devemos amar a Deus com o coração, alma e pensamento. Significa estar cheio, comprometido, focado em Deus. Mateus capítulo 22, versículo 37. Novamente, o que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de toda a tua vontade, né? Então, devemos nos apresentar a Deus, como Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 12. Devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e significa, né, glorificar a Deus, colocar Deus como em primeiro lugar na nossa vida, nos entregar de corpo e alma ao Senhor, prestarmos nosso culto racional a Deus, né? Quando adoramos com o coração sincero, obediente e um espírito aberto e arrependido, Deus é glorificado, os cristãos são purificados, a igreja é edificada e os perdidos são evangelizados. Evangelizados. Então Jesus vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus reúne dois princípios que formam uma unidade indissolúvel. O amor pelo ser humano surge do amor para com Deus. Então, não existe Deus fora do Deus único e verdadeiro. Ponto. Ponto. A igreja, ela não é relativista. A igreja é de Cristo. Porque Deus não é relativo. É sim, sim, não, não. Quando Deus diz não adorarás, porque não existe. Eu não divido a minha glória com ninguém. Então, a palavra de Deus é a palavra final, a autoridade final na vida dos seus discípulos, na vida do seu povo. Amém? Que Deus abençoe.